Então, assim, pra gente adentrar mais assim, na parte de constatação, assim, porque eu particularmente eu fico mais feliz quando constato, né? Então, assim, aí eu fiz uma tabelinha pra gente começar a falar disso. Então, eu determinei a falta e o excesso de cada elemento. A gente vai falar disso aí um pouquinho. E aí, o importante é dizer, de novo, né, que não existe padrão de normalidade quando a gente fala de astrologia. Não existe a pessoa que é normal ou a pessoa que é anormal. Assim, a gente entende que é a natureza acontecendo. Umas pessoas são mais impulsivas, outras são menos impulsivas. Umas são mais expansivas, outras são menos. Umas são mais sensíveis, outras são menos. Não existe um padrão de normalidade. Existe a natureza acontecendo. O que acontece que, por vezes, a pessoa não compreende, não se conhece e não consegue atuar dentro do seu padrão. Eu falando de mim assim, eu tenho excesso do elemento fogo, nesse conceito, é claro. E aí eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, com a sensação de que estava faltando alguma coisa. A minha mãe falava que eu tinha algum comichão. Você tem um comichão, não é possível. Né? Você não para, você está sempre... E quando eu cresci, continuou isso. Uma sensação de que está faltando alguma coisa, uma inquietação grande e tal. E eu sou um cara ativo. Eu preciso estar fazendo um monte de coisa. Então, tem um amigo meu, um professor, que ele me explicou assim, ficou simples assim, só para entender o raciocínio. Os deuses dão os dons, e quando a gente não usa esses dons, esses mesmos dons viram a maldição, né, do indivíduo, porque fica perturbando o cara fica ali com aquele negócio, e enquanto não usa, ele não se sente satisfeito. Então vamos lá. O elemento, o temperamento fogo. Então, só para a gente entender, eu determinei a falta menos de 2% dentro desse quadrante aí, e o excesso mais de 7%. E aí, no elemento fogo, a pessoa que tem falta do elemento fogo é a pessoa que tem dificuldade de colocar ação, de se mostrar presente, de se atirar, de fazer. É a pessoa que é mais tímida, ela chega, fica no lugar quieto assim. E engraçado, quem tem pouco elemento fogo? Aí, eu. Bastante gente. O que vocês acham desse meu conceito aí? Bacana. Então é isso. A pessoa que... você tem, tio? É isso? Eu? Você quer falar pra gente como que é isso aí um pouquinho, ó? Vou dividir meu nervoso com você. Pode ser? Quer falar? Fala aí. O meu elemento fogo. O que você acha disso? Eu acho que é correto, né? Porque, como diz, eu sou meio assim, eu sou um pouco, ao mesmo tempo que sou meio atirado em determinadas coisas, eu fico meio bem afastado de uma determinada situação. Eu sou bem mais cauteloso nas coisas, mas existe um outro lado meu que ele sabe que eu também, quando me jogo para determinada coisa, já sou direto naquele quadro. Mas primeiro eu fico observando, fico vendo, mas quando pega mesmo, aí já deslancho, né? Mais ou menos isso daí. Então eu peguei aqui número 2 aqui, então pode-se dizer que é verdade. É bom que a gente pega os parentes, aí não tem briga, né? Então é isso, né? E isso é a fala. E eu acho importante assim, ressaltar, eu já falei disso, mas eu acho importante falar disso assim, a gente perceber a diversidade humana. E aí a gente passa a se respeitar e respeitar as pessoas ao nosso redor. Porque eu tive muito problema com isso assim, porque eu sou
controlador, assim, eu quero que as pessoas façam, eu quero que minha filha faça, eu quero que o meu patrão entenda, eu quero que meu amigo faça e tal, e onde na verdade ninguém tem que fazer nada. Cada um exerce a sua função e está tudo certo. Né? É importante isso para conviver com as pessoas, entender que cada um tem seu limite, cada um tem sua característica. Porque às vezes eu sou bom em uma coisa, só que em outra eu não tenho nada. Eu preciso dessa coletividade, assim. Porque eu, por exemplo, eu sou bem expansivo, assim. Só que na parte de terra eu não tenho nada. Eu tenho dificuldade de organizar as coisas. Então, eu chamo meus amigos aqui. Capricorniana, virginiano. Eu preciso de ajuda de pessoas que sejam concretas e consigam organizar as coisas. E assim a vida vai acontecendo. Isso em tudo. Sabendo disso, eu não tenho problema com essas coisas. Excesso de fogo, a pessoa, ela, como eu já falei, é inquieta e egocentrada. Egocentrada no sentido de que, isso eu posso falar com propriedade, que eu tenho a carteirinha disso aí. No sentido de achar que o mundo, achar não, ter certeza, que o mundo gira ao nosso redor. Né? Então a pessoa que tem excesso de fogo, além de ela ser inquieta de querer fazer as coisas, ela se coloca no centro das situações. Né? Ela acredita que as pessoas estão fazendo por causa dela, falou alguma coisa por minha causa e tal. Eu tive muito isso. Até que eu encontrei um padrinho, um amigo meu, que falou assim: você não é tão importante assim. Calma. Obrigado. Quem tem excesso de fogo? Aí. Posso pegar os amigos ou não? Vou pegar os amigos, né? Me ajuda, né? Beleza. Aí, Andressa? André. Vou pegar os amigos ali. Fala pra nós aí como que é esse excesso aí. Eu esqueci da câmera. O excesso de elementos de fogo realmente é assim bem complicado. Nós sempre somos os principais, nunca pode ser coadjuvante. Então isso atrapalha bastante, porque a gente também é uma das coisas, que você falou, tudo o que é bom para mim, eu acho que é bom para todos. Então eu saio fazendo a divulgação de que é bom, e aí complica. Então é isso, elemento de fogo realmente a gente vem aparecido. Aparecido só um pouquinho só. Fala. Fica assim, é o quê? Excesso ou normal? Não, porque eu só consigo determinar as pontas, né? Então eu estou jogando para o excesso e para a falta para a gente conseguir ter uma ideia do que a gente está falando. Mas dentro de vocês conseguem perceber o padrão e o que é. Então, de repente, um elemento 3%, ele está mais perto da falta do que do excesso. Elemento 5%. Então, assim, existe uma faixa de normalidade. Normalidade no sentido que, assim, por exemplo, a pessoa que tem 5 de elemento fogo, ela não vai ter problema com essas coisas que eu falei. Então, assim, eu tenho excesso. Então, eu tive sempre muito problema de ser muito inquieto em tudo. Isso me causou alguns problemas. De ser estabanado, de me atirar em tudo, essas coisas. Agora, a pessoa que está dentro dessa faixa de normalidade, ela sente essa energia acontecendo, só que ela não tem problema. Ela consegue lidar naturalmente com isso. Respondi, Médio? Então, vamos para frente. Então, assim, o excesso é isso aí que nós falamos. Mas eu acho realmente que a gente é importante, viu? Não acho que é impressão, não. Acho que a gente é... Menos. Então, o elemento terra são as pessoas concretas. Concreta no sentido assim, que ela enxerga a vida. Ela enxerga a vida de forma concreta, palpável, quer saber o porquê das coisas, para quê, como, quer organizar, essas coisas assim, né? Tem o temperamento
baseado nas coisas sólidas. Precisa saber o porquê. Não é simplesmente se atirar, precisa saber o porquê que está acontecendo isso. Né? Então, o excesso de elemento terra, a pessoa ela desenvolve uma obsessão por trabalho e utilitarismo. Né? Utilitarismo no sentido que assim, tudo tem que ter uma utilidade. Tudo que a pessoa pega tem que saber o porquê e para que das coisas. Né? No excesso. Quem tem mais de 7 desse elemento terra aí? Eu. Quem quer me ajudar? Quer me ajudar? Ajuda um pouquinho. É bem isso, né? Sou obcecada com o trabalho. Né? Tudo gira em torno, assim, grande parte da minha vida gira em torno disso. E essa coisa mesmo de querer saber por quê, pra quê, quando, por que isso, por que é branco. Eu nunca me conformei muito com, é branco, mas por que é branco? Mas por que não pode ser rosa? Por que não pode ser azul? E acho que é isso, eu tenho excesso, né? Tenho monstro. E acho que eu sou muito assim mesmo, muito terra. Obrigado. Obrigada a você. Então é isso, assim, de novo, né? Eu vou tentar não ser repetitivo, assim. Só que o importante que isso que a astrologia traz, assim, a astrologia traz a compreensão de cada indivíduo. Então, a gente se compreendendo, a gente se direciona para um lugar que a gente não tem distúrbio. Porque, que nem eu sou uma pessoa inquieta. E é concentrado, né? Falei de mim já umas 3, 4, 5, 6 vezes. Eu sempre falo eu. Só que eu direcionando essa energia dentro de uma coisa que eu precise aparecer, eu não tenho distúrbio. Fica simples para mim. Fica natural eu conseguir desenvolver. E os outros elementos também. Né? Eu estou aqui, ó. Eu tenho falta de terra, tenho nada de terra. Desleixo físico, desapego material. Eu tentei fazer academia, mas não consegui. Desapego material também. No sentido de que, não que as coisas materiais não são importantes, mas se precisar vender agora, para mim também não tem problema. Então, não fica aguardando que aquela coisa e tal. E aí, tem seu ponto positivo e seu ponto negativo também, né? Como em todos. Quem tem falta de terra aí? Quer falar, gente? Geminiano sempre fala. Estava comentando aqui, eu não tenho nada de terra, é zero. Eu estava comentando aqui até com o seu tio, na parte de terra eu tenho zero. Não tenho nada de terra. Para mim, tanto faz, tanto fez. Para mim, se tiver trampo, beleza. Se não tiver, também tá tudo certo. Aí, a partida aqui se revolve de inveja. Mas é isso. Então, elemento ar. O ar ele determina o relacionamento, a expressão, a comunicação, a necessidade de comunicar, de falar. E aí a falta de ar, a pessoa ela não coopera no sentido que tem dificuldade de fazer parte. Porque para mim manter uma relação, eu preciso falar do que eu sinto, falar o que eu estou pensando, explicar, falar das minhas ideias e tal. Geralmente a pessoa que tem falta de elemento ar, ela tem preguiça de fazer tudo isso, de explicar para a pessoa o porquê das coisas, que tem que falar de tudo. E aí ela simplesmente fala assim, não, tá tudo bem. Ela não quer explicar, porque ela não consegue. Não é por maldade, assim, é um ponto a ser desenvolvido, na verdade, né? Quem tem falta de ar aí? Aí, nesse momento eu não posso perguntar, quer falar, né? Que a pessoa tem falta de ar, mas vai falar, né? Aqui não vai ter jeito, né? Não vai exercitar mesmo. É um pouco disso mesmo. É um negócio que eu tenho que trabalhar mesmo. Porque senão eu não saio do lugar. Não sei não. Poucas palavras, tem pouco ar. É simples assim. Mas é isso, exatamente isso, assim. Então,
Tem uma linha da astrologia que faz mapa astral infantil. Então, isso aqui, esses dados que eu entreguei para vocês, a gente conseguiu através do cálculo da data e do horário de nascimento. Então, assim, isso vai ser permanente, isso não muda, é uma digital. Né? E aí, às vezes a criança ela tem dificuldade de se comunicar, ou ela é muito inquieta, ou ela sente muito. E aí os pais têm outra característica e querem empurrar a criança para falar. Nesse caso, causa um distúrbio futuro. Porque você está fazendo com que aquela árvore que vai dar manga, você está fazendo com que ela passe a dar abacate. E você quer que ela dê abacate. E vai ter que ser abacate. E quando a manga, a gente fala, joga fora. Manga a gente não quer aqui, a gente quer abacate. E aí a criança não se conhece e já cresce se negando. Ela aprende a se negar pela ótica familiar. Que também não é por maldade, é por falta de conhecer e saber. Porque nesse caso, não é que a criança vai ficar sem falar, é devagar. Aqui é mais devagar. Os pais sabendo disso, vai direcionando de forma que o negócio fique fluido, para não causar um distúrbio futuro. Porque depois o resultado não tem o que fazer. Aí é o que a gente tem hoje aí. Psicólogo, um monte de remédio, um monte de coisa. Excesso. Excesso é autoritarismo e racionalização. O excesso de ar, geralmente as pessoas cansam o corpo e a cabeça continua trabalhando. São o tipo de pessoas que deitam 40 minutos antes de dormir, porque a cabeça fica deitada e a cabeça continua funcionando, que é o excesso. E aí essas pessoas também, elas não têm paciência. Porque o cérebro, a parte mental dessas pessoas são muito aguçadas, então ela percebe tudo muito rápido. Conversa rápido, fala rápido, percebe rápido e tal. E aí tem o lance assim, é o autoritarismo, porque ela não tem paciência de esperar que a outra pessoa conclua. Porque ela já entendeu o que a outra pessoa quer dizer. E ela tem paciência de ter que ouvir a frase até o final. E aí, sem paciência. É difícil falar com essas pessoas assim. Difícil. Quem tem muito ar aí? Quer falar, né? Vou pegar você, você é bem quieto, mas você tem bastante ar. Fala aí dessa cabeça aí, o que faz? Não fala tudo não. Não, acho que é não, acho que é mais ou menos isso aí. O meu não deu assim muita coisa, deu 7, né? Mas. Até onde pode ir, Márcio? O máximo não tem limite. Não tem limite. Bom, menos mal. Mas eu me vejo bem dessa forma mesmo, em várias situações onde eu já cheguei à conclusão mesmo e já quero impor o resultado dela e não espero, não precisa ser um diálogo. Às vezes é só uma compreensão da pessoa, uma atitude do outro, mas eu já tenho a minha compreensão e já quero que a atitude se prolongue dessa forma, né? Só que eu tenho que esperar o tempo, né? E racionalização nem fala, a cabeça é pensando 200 horas por dia, cara, sem palavras. Valeu, Jair. Então é isso aí. O Gil, eu pedi para ele falar que eu já conheço. A gente prestou um serviço junto um tempo e a gente aprendeu junto aí. Então é isso. O excesso. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando que a gente já vai matando as dúvidas já. Tá? Então, o elemento água, a pessoa é sensitiva, como eu falei, é emocionalmente frágil também, sente muito, percebe muito, chora com comercial de margarina, essas coisas assim. Se compadece com a causa das pessoas, é o elemento que fala da parte emocional. O excesso do elemento água, a pessoa sente muito, ela dramatiza, ela sente, ela sofre. Se alguém me xingar, foi ele que falou aqui. E ele pode falar.
A pessoa sente muito, a pessoa esponja, ela compadece, ela tira a roupa e dá para outra pessoa, ela quer salvar as pessoas. É a pessoa que tem excesso aí. Quem falou que tem muito aí no fundo? Vou pegar lá o pessoal que não falou. Essa mesa aí é só de água, só tem sensível aí. 14 de água. Tenho 12 de água, gente. É muito emocional, uma pessoa muito emotiva. Já deu propaganda de margarina, um filme do bolso, já começa. O bolso já. Não quero mais. Sem palavras. O excesso de água realmente mexe bastante com o emocional, o sentimental mesmo. Aquele tipo de pessoa que chega em determinado lugar já sente a energia do lugar e aí já começa a se adaptar ou, se for o caso, se afastar, enfim. Quando conhece alguém, já tentar identificar, de imediato já identifica, é aquele famoso o santo não bateu, o santo bateu. Então é um pouquinho complicado trabalhar nesse lado. Então, é isso aí. Excesso de água. A pessoa sente muito. De novo, é isso. O legal de estudar astrologia é que a gente vai percebendo que a natureza ela vai acontecendo perfeitamente. Essas pessoas trabalham em hospitais, elas estão em causas, elas estão atuando. Não precisa da astrologia para a gente viver, a gente já acontece. Agora, a astrologia é uma ferramenta que pode ser usada para a gente conseguir se adequar ao fluxo da vida. Isso é importante. Falta do elemento água, a pessoa é insensível porque ela não consegue compreender a emoção das pessoas, ela não consegue entender o que a pessoa está falando. A pessoa vem e fala, não, é porque eu senti aquilo, a pessoa fica meio que o que está acontecendo? Você conhece alguém assim? Não. Então é isso, a pessoa aí vai chegar outra parte, né? A pessoa é insensível. Aí a Martina aqui que tem, ela fala assim, não, eu não concordo. Aí eu falo outra parte aqui, ó, negação emocional. Mas é isso. Beleza? Então, pra gente acelerar um pouquinho, né? Os capricornianos tá. Então, a gente vai para os ritmos. Então, assim, importante que a gente vai adentrando. Por que eu imprimi o mapa de vocês e estou chamando vocês para ajudar a interpretar? Porque nenhum mapa é igual ao outro. Então, se a gente colocar 20 sagitariano, 20 geminiano, 20 libriano, cada um vai ser diferente pela essa composição que a gente está falando. Então, seria impossível eu falar de uma coisa aqui para identificar todo mundo. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu preciso que vocês vão fazer essa função. Porque agora eu estou falando dos elementos, então a pessoa pode ter pouco fogo e ser impulsiva. Agora também pode ter muito fogo e ser impulsiva. E aí essa junção determina um estilo de vida. Aqui a gente vê o estilo de vida da pessoa. Tudo que ela atua, ela faz essa junção com esse parâmetro aí que a gente está conhecendo, né? E aí a gente vai aqui para os ritmos. Então esses são os ritmos que os temperamentos acontecem, né? Então o ritmo cardeal é impulsividade. É o ritmo que determina a pessoa iniciar as coisas, colocar aquele impulso. A pessoa que não tem ou tem falta, né, menos de 2%, a pessoa tem dificuldade de ter iniciativa. Então não é que ela não faz as coisas, só que ela não consegue iniciar os projetos. Ela não tem
essa energia de iniciar os projetos. E quem tem pouco? Cardeal. Mais alguém? Um de cada vez, por favor. Mais ninguém? Os que tem, não quer falar? Você tem? É isso? Só tenho 2. Ah, tá. Quer falar disso aí, não? Não quer não? Fala aí, pô, me ajuda. É como ele falou, não é que eu não queira fazer. Assim, eu tenho dificuldade de dar o primeiro passo, assim, talvez pelo lado racional em excesso. Pensar muito, né? Então, assim, às vezes eu penso mais, quero, mas eu pensar mais, programar mais, aí limita um pouco a iniciativa. Posso fazer, mas vou fazer depois. Eu vou tentar, sabe, começar 100%, que não é possível, então demora um pouco. Que coisa louca. Só demora um pouquinho. O excesso, a pessoa vai para o outro extremo, a pessoa se torna uma pessoa inconsequente. Então, mais de 7 desse ritmo, ela junta isso aqui de forma inconsequente, de forma que não consegue pensar antes de tomar atitude. Ela geralmente se arrepende, porque ela podia ter pensado só um pouquinho, podia ter esperado só um pouquinho. Ela vai se atirando. Quem tem muito cardeal, quer falar, mano? Vai me ajudar também. É muito, assim, é bom, mas meio ruim, porque desde pequena eu sou uma pessoa que não pensa em nada pra falar, eu sou muito impossível, eu faço e, assim, não dá limite sempre. Então é muito bom, né? Também, assim, essas consequências. Valeu. Então, é isso aí. Então, de novo, a gente consegue perceber a natureza acontecendo. E aí, quando a pessoa tem excesso assim, quem sofre mais é quem está do lado, né? Geralmente. Então, o elemento fixo é o conservadorismo. A pessoa tem a tendência natural de conservar tudo. Ela, principalmente as ideias dela própria. Ela tem dificuldade em abrir mão. Ela quer conservar, ela quer manter, ela quer prender, ela tem essa necessidade. E a pessoa que tem excesso desse elemento fixo, ela se torna uma pessoa, tentar pegar leve, né? Irredutível. Põe o negócio na cabeça e ninguém tira. Tem sua parte positiva, porque a pessoa que tem elemento fixo em excesso é o tipo de pessoa que vai conservar os negócios. Porque, só para a gente tentar fazer um trocadilho assim, no caso de eu abrir uma empresa, iniciar o projeto, eu vou precisar de alguém que tenha o ritmo cardeal, que tenha iniciativa. Essa pessoa aqui, ela vai ser boa para iniciar qualquer tipo de coisa, nesse caso que estou dando exemplo, uma empresa. Só que ela não vai manter a empresa. Porque ela precisa iniciar outra coisa. Ela precisa sair e iniciar outra coisa. Independente se a empresa esteja dando certo ou não. Ela precisa continuar, isso é a essência dela. Então ela vai sair daqui e vai iniciar outras coisas. E aí vai sobrar para a pessoa que tem fixo para conservar aquilo funcionando. Então a natureza ela vai acontecendo. A gente sabendo disso, a gente consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos. Existe uma linha também da astrologia, que às vezes eu sou consultado, que é um mapa astral para contratação de pessoas. Existem algumas empresas que me contratam para me fazer um mapa astral, para ele saber se o empregado ele vai ser bom em determinada função, ele vai atender a expectativa. E funciona muito bem, modéstia à parte. E quem tem excesso de elemento fixo? Você não quer falar? Você tem quanto? 20 você vai falar. Ai, meu Deus, que difícil.
Você tem quanto? 20 só. Pouca coisa. Fixo mesmo. Fixo. Muito bom, né? É muito bom. Tô sempre ali. Pego pra mim, né? Tenho dificuldade de soltar, E é o que você falou, de empresa, né? Sou eu que tenho que ficar mesmo. Acabou, sou sempre a última a fechar a porta, sou sempre a última a ver que o barco está afundando, mas eu não desisto. E muito por conta disso mesmo, de acreditar, de querer ficar até o final. Vamos ver, tem que fechar, então vamos fechar as portas para ver como é que é mesmo. Se vai ser assim mesmo. A próxima vez eu vou ficar lá no fundo. Quando eu faço uma mapa individual da pessoa, o que eu sugiro para essa pessoa aqui é ela tentar um pouco mudar de ideia. Um pouco. Assim, ouvir o outro. Porque essas pessoas, elas têm a ideia fixa, então dificilmente ela se abre para uma nova oportunidade. Ela fecha ali e não abre para uma oportunidade. Você vem e fala assim, não, então, eu acho que se a gente trocar de marca ou em outro posto, ou fazer outra coisa, vai ser diferente. E essas pessoas têm dificuldade de fazer isso. E quando tem o excesso do cardeal e o excesso do filho junto, como que acontece isso? Dá encalacrada. Eu acho que tem encalacrada. Os dois, né? É um oposto. Não, o excesso dos dois tem excesso. Do cardeal e fixo também. Então, quando a gente estava falando dos elementos, você descreveu exatamente essa posição que você está me falando agora. Porque você falou que você não tem iniciativa, você fica, mas por vezes você consegue se atirar. Então é essa oscilação, porque a humanidade é essa loucura. Não tem um padrão de normalidade. A gente sente e pensa 1000 coisas por dia e o negócio vai acontecendo. Então nesse caso, você ouve os dois. É isso. Inicia, é impossível e consegue por vezes se manter fechado e fixo nas suas ideias. Então eu posso dizer que toda vez que você sai daqui do conservadorismo é de forma inconsequente. Aí você volta para cá de novo. É de forma impossível, precisa de uma energia muito grande para você sair. Aí fica nesse lance. Aí sai, volta e conserva. Sai, volta e conserva. Entendeu? O que você acha? Por aí mesmo, verdade. Então me ajuda aí. Fala um pouquinho. Realmente eu tenho essa característica mesmo, né? De realmente do cardeal, né? Que se essa pessoa assim meio eu sou impossível, chego e vou lá, eu penso, se eu pensar já chego, se eu tenho que falar já chego e já falo, tenho um arrependimento profundo daquilo que eu faço, mas também sou muito fixo e concreto naquilo que também eu decido. Então fica nessa oscilação. Isso me deixa de vez em quando meio pirado. E eu sofro muito por ter esse temperamento meu, né? A minha família que sabe disso, né? Muito bom. Mas é isso. E estava no excesso, era isso? O excesso? Fixo. Agora Falta. A falta do conservadorismo, a pessoa tem dificuldade de manter. Né? É o tipo de pessoa que muda de ideia muito fácil. Vou ali, quando chega no meio do caminho, muda de ideia, vai para outro lugar e tem dificuldade de manter o foco. Né? Vai fazer uma coisa e atravessa por um monte de outras coisas. Deve ser bom na internet, né? Vai fazer uma pesquisa e cai no Google e sai pesquisando um monte de coisa e esquece que foi pesquisar. Quem tem falta de fixo? Isso foi o dedinho levantado ali? Foi? Meio tímido. Isso quer dizer o que eu não quero falar? Por isso que eu vou. Fala pra nós um pouquinho. Sem me xingar. Isso que você falou de mudar de ideia, de decidir para o lugar e mudar o caminho é totalmente verdade mesmo. Pesquisa no Google também é isso. Foco nenhum.
você vê o que tem que fazer, mas você não faz questão. Você faz o que você quer fazer, entendeu? Você não faz o que tem que ser feito. É isso aí. Então, a gente percebendo, isso que é legal, assim, porque, por exemplo, eu dei um exemplo assim que a natureza acontece, para a gente respeitar a natureza, só que existem algumas coisas que é decisão individual. Então, só eu posso decidir tentar ser um pouco mais concreto nas minhas coisas. Ninguém de fora tem esse poder. É como se fosse uma porta que só abre por dentro. Por fora não tem ninguém que chegue. Então eu, por apanhar um pouquinho, eu decido aprender a lidar um pouquinho mais concreto com as coisas, porque está me causando dificuldade. Aí eu chamo os meus amigos e peço ajuda. No momento de eu pedir ajuda, é como se eu já abrisse essa porta. Assim, eu preciso disso aqui, eu não estou conseguindo. Porque a minha natureza é sair atropelando todo mundo. Então, nesse caso aqui, a gente está falando, por isso que a astrologia, assim, eu acho ela, não tenho certeza, assim, é um conhecimento rico, porque ela nos dá consciência. E a gente só consegue melhorar isso em tudo, através da consciência. A gente toma consciência do que aceita e decide mudar, se quiser também, está tudo certo. Mas a gente percebe onde está a deficiência. Né? Exatamente, falo, então é isso aqui que falta. Porque até então a minha natureza é justificar. Então eu sempre tive dificuldade aqui em conservar as coisas, em guardar dinheiro, em lidar com as coisas materiais e tal. Só que eu não tinha essa consciência. Então eu sempre culpava as pessoas. Minha mãe, os patrões que não valorizam o que eu faço, o Lula, FHC, todo mundo, menos eu. O elemento mutável, ele fala de adaptabilidade. E aí é o lance de se envolver, de conseguir ter a flexibilidade de adentrar nos lugares e compreender. E aí a pessoa que tem falta desse ritmo, a pessoa sente dificuldade em entrar em lugares novos, ela se sente inadequada. Ela não tem a flexibilidade de entrar, de sentir algo, ela fica meio... demora um tempo para se adaptar nos lugares. A pessoa que tem falta. Quem tem falta de elemento? Do ritmo, né? Ninguém? Então vamos para frente. O excesso, a pessoa é volúvel, né? Porque o excesso aqui, ele meio que se confunde com a falta aqui, né? Naturalmente vai acontecer isso aqui, né? E aí nesse caso do excesso, a pessoa ela joga basquete, joga futebol, joga tênis, anda de skate, anda de bicicleta, tudo que ela faz, ela se adapta e vai indo embora. E aí de novo tem dificuldade de manter um foco, né? Porque se envolve em tudo, sabe tudo, canta rap, samba e tal. E é isso. Alguém tem excesso de mutável? Você de novo com esse dedinho tímido? Quer me ajudar de novo ou não? Me ajuda um pouquinho, vai. Sem me xingar. Aí, parece que o pessoal que tem agora ficou tímido, ninguém mais quer levantar o dedo. Eu vou começar a inspecionar, mas não vai acontecer. Essa parte do ser volúvel me representa também. É o que você disse, é a falta do fixo e o excesso do mutável. Parece que combina mesmo. Você mudar de ideia e se jogar em outra coisa, e muda de novo de ideia, e decide fazer outra coisa depois, e não... É aquela pessoa que tudo começa e nada termina, né? Vai se engolando. É um ponto a melhorar, eu acho. Pode ser. Não, mas eu não acredito que seja defeito. Eu particularmente não acredito que tenha defeito, assim. Acredito que esteja a humanidade acontecendo, pô. É isso. Uns têm pouco, outros têm muito. A gente vai
tem uma coisa muito legal que acontece assim, que depois desse estudo para mim ficou fácil assim, perceber. Fora o lance do relacionamento afetivo, eu sempre me deparei com pessoas de terra. Naturalmente, eu sempre me relacionei com pessoas de que eu precisava aprender alguma coisa. Só que aí eu tinha raiva dessas pessoas, né? Eu nutria esse sentimento de raiva, porque não é possível que você está falando que eu tenho que organizar as coisas. E aí a natureza vai acontecendo, a gente percebendo isso, a gente se propõe aprendizado, como eu falei. Vou parar um pouquinho para tomar um café, e aí depois a gente vai falar mais, e eu vou inspecionar os mapas para chamar vocês para falar, em vez de perguntar, para levantar a mão, tá bom?